Oi pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Nós iremos dar início a mais uma aula de redação. Nós iremos para a nossa aula de número 6 e de antemão eu gostaria de pedir desculpa para vocês pelo áudio, que eu sei que o áudio pode estar com um pouquinho de ruído no final, mas nas próximas aulas vão melhorar porque eu vou começar a gravar pelo computador novamente, porque eu estou gravando pelo celular. Então me perdoem pela qualidade do áudio, mas nas próximas aulas a gente melhora, certo? Então, hoje, na nossa aula passada a gente falou sobre eixos temáticos e a gente falou sobre o Durkheim, certo? Na aula de hoje eu trouxe uma aula, que não é uma aula grande, vai ser uma aula curtinha, certo? Sobre planejamento textual, certo? Sobre como você vai planejar o seu texto. Ok? Então vamos dar prosseguimento à nossa aula. Certo? O objetivo da aula de hoje é falar um pouco sobre a tese, né? Aprender a planejar a tese e a planejar o próprio texto e exemplificar o passo a passo do planejamento de texto, certo? Por que o planejamento de texto é importante? Porque você tem que ter noção e tem que estar bastante ciente disso, de que toda vez que você for fazer uma redação, você tem que planejar o seu texto. E aí, como você vai aprender a planejar hoje, certo? Como eu vou falar pra vocês, eu tô dizendo assim, não tô dizendo assim, ó, sigam a risca isso. Eu tô dizendo, isso aqui é um caminho certo. Então, toda vez que você for começar a sua redação, pegue um tempinho para você planejar o texto. Não vai ser um tempo que vai ser perdido, vai ser um tempo que você vai ganhar mais na frente, porque em vez de você ir escrevendo o que dá na sua cabeça e acabar fugindo da temática que o tema está lhe propondo, é melhor você parar um tempinho, 5, 6, 8 minutinhos para planejar o seu texto e fazer exatamente o que eu vou falar aqui com vocês hoje, e depois deslanchar logo escrevendo, saber da ideia do que você vai escrever no texto, do que você passar, sei lá, 1 hora escrevendo um texto, 1 hora e meia, e acabar fazendo com que o seu texto não tenha muita relação com a temática do texto, porque você está fugindo, porque você não planejou, certo? Então, planejem o texto. Vamos prosseguir. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é planeje sua tese. Por que é importante planejar a tese? Porque a tese é o miolo do seu texto. É por ela que você vai trabalhar o seu texto inteiro, certo? Então, você tem que planejar a tese. Nós já estamos cansados de saber que a tese é uma opinião, um ponto de vista, um posicionamento a respeito de um assunto. Mas dentro da nossa conjuntura do nosso texto, é importante você trabalhar com a tese como se fosse o causador do problema, certo? Então, trabalhe com a tese como se fosse o causador do problema que o Enem está trazendo para você, certo? Dentro disso, é importante salientar que existem algumas teses que servem para vários temas. São elas: negligência das famílias, do Estado, da escola, o capitalismo, a herança histórica, o preconceito social, o individualismo, a falta de informação, a vulnerabilidade social, e ainda existem algumas outras, certo? E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem várias temáticas que o Enem vai trazer pra gente, que essas teses elas podem ser repetidas. E existem várias temáticas que vocês irão construir textos ao longo do treinamento de vocês para o Enem, que vocês podem repetir essas teses. Porque quando você repete a tese, você acaba repetindo todo aquele pensamento que está em volta daquela tese, certo? Mesmo que os temas sejam diferentes. Certo? Então, essas teses aqui, esses causadores de problema, certo? Eles podem ser repetidos em vários temas, ok? Então, ó, negligência da família, do Estado, da escola, podem ser repetidos em várias temáticas. Negligência do Estado pode ser repetido em violência contra a mulher, pode ser repetido no acesso ao direito à democracia, no acesso à educação de pessoas com deficiência, pode ser repetido em temas, digamos, na desigualdade social, no acesso das pessoas, dos moradores de ruas aos direitos democráticos. Então, existem várias teses que eu posso repetir esse causador de problema. Então, a partir de hoje, vamos pensar na tese. Se alguém ainda tem dificuldade em saber o que é uma tese, toda vez que você pegar o texto, você diga, olha, quais são os dois problemas, quais são os dois causadores desse problema,
certo? Então, o texto, como é que eu posso dizer? O texto sobre a manipulação do controle de dados na internet, do comportamento, né? Por meio do controle de dados na internet. Quais são os dois causadores do problema? Por que esse problema existe e por que ele continua existindo? Quais são as causas para ele continuar existindo? Então, por meio desse pensamento, eu acho que fica mais fácil você encontrar a sua tese, certo? Lembrando que a tese tem dois núcleos, que é exatamente o núcleo aqui, eu estou substituindo por causador 1 e causador 2, certo? Estou substituindo aqui pelo causador 1 e causador 2, certo? Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre a ideia de tese, certo? E aí, aqui nesse slide, ele é importante porque ele está trazendo como a gente vai planejar o nosso texto, certo? Então, eu trouxe 4 passos do que você vai fazer religiosamente quando você pegar os textos motivadores, quando você pegar seu tempo, quando você pegar sua redação do Enem, certo? Então, primeira coisa que eu coloquei aqui é que você vai, irá ler os textos motivadores e irá circular ideias e palavras-chave, certo? Por que isso é legal? Porque quando você lê o texto, geralmente a gente lê mais de uma vez, né? Pelo menos eu li mais de uma vez. Então, quando você lê a primeira vez, você circula o que você acha interessante. Olha, essa palavra-chave aqui vai me ajudar a desenvolver uma ideia. Isso aqui, eu preciso deixar isso dentro do Brasil, porque a gente está falando no contexto nacional. Então, vou circular aqui. Vou circular essa outra coisa aqui, porque é interessante. Então, quando você vai ler a segunda vez, se você for ler, né? Eu aconselho que leia. Você já vai estar com seu olhar guiado para aquelas palavras-chave. Então, já vai ser mais rápido o seu entendimento no texto, certo? E não digo só para a redação, mas digo também na parte de linguagens e na parte de humanas. Na verdade, na prova inteira, quando você for ler, você circula aquelas palavras que você que nós chamamos de palavras-chave, certo? Porque isso minimiza o seu tempo na releitura, certo? O segundo passo que eu trago para vocês é esse aqui. Você irá pensar em 2 causadores da problemática que o Enem lhe trará. Ou seja, você vai pensar em 2 causadores, certo? Que estejam fazendo com que aquela problemática aconteça, certo? Já eu vou dar um exemplo para vocês e aí a gente vai pensar. A gente vai construir um texto, certo? Na verdade, já está construído, que eu trouxe como exemplo para vocês, certo? Então, você vai pensar em 2 causadores porque aquela problemática está existindo, certo? Então, se o tema for violência contra a mulher, que foi, né, o de 2015, se eu não me engano. Quais são os 2 causadores para a persistência da violência contra a mulher? É uma herança histórica, chamada machismo. Então, é uma herança histórica, já tem um causador. Existe uma herança histórica no machismo que faz com que isso perpetue. Tem outra coisa, negligência do Estado no punimento, negligência das leis no punimento desses infratores. Então, já achei 2 causadores. Isso já vai ser minha tese, certo? E já está ajudando no meu planejamento. Isso eu estou pensando antes de começar a escrever, certo? Mas isso eu já estou escrevendo, ó, causador 1, causador 2, certo? E aí o terceiro passo. O terceiro passo é, você irá separar um causador para cada parágrafo de argumentação e irá pensar em um repertório que tenha relação com esse causador. Ou seja, você vai pensar no causador 1 e no causador 2, certo? E aí você vai pensar em um repertório que esteja relacionado àquele causador, certo? Quando eu penso no exemplo que eu dei para vocês sobre a violência contra a mulher, no causador 1, que é a herança histórica social, a herança histórica, que é o machismo, eu posso dizer que desde a antiguidade as mulheres são subjugadas e são diminuídas e não têm direito. Posso dizer que as mulheres só tiveram poder de voto em 1934, na Constituição do Vargas, aqui no Brasil, né? Posso dizer que elas são subjugadas desde muito... Então, é uma herança histórica. De 1934, as mulheres tiveram direito de voto. Isso não faz nem 100 anos que as mulheres têm direito de voto. Então, posso dizer que isso é um repertório histórico como é que eu posso dizer, que assegura que eu estou falando sobre os causadores, sobre desses causadores, certo? Então, eu já achei um. Aí, eu procuro outro repertório para o meu 2. Ou seja, quando eu for construir meu texto, eu já sei o meu argumento
já sei meu causador, meu argumento que eu vou desenvolver em um parágrafo, e já sei o outro argumento que eu vou desenvolver no outro. E também sei o repertório que eu vou usar, ou seja, vai diminuir muito tempo na hora que eu estiver escrevendo de eu pensar num repertório, ou seja, eu já pensei, eu vou só desenvolver ele, certo? E a quarta aqui, ó. Você irá pensar em duas propostas de intervenções que solucione, respectivamente, as problemáticas que se desenrolaram por causa dos causadores. Ou seja, você vai pegar... Se você trouxe dois problemas no seu texto, você tem que trazer duas propostas de intervenção. Já me questionaram a respeito de ser só uma proposta de intervenção, certo? Você pode fazer isso? Pode, mas preste muita atenção. Você só pode trazer uma proposta de intervenção na sua conclusão se essa proposta solucionar todos os problemas que você trouxe durante sua redação. Como você sempre está trabalhando com dois parágrafos de argumentação e você traz um causador em um desses parágrafos e um segundo causador em outro, é importante que você faça uma proposta de intervenção para cada um deles, mas deixando claro que apenas uma delas precisa estar completa. Como é que eu estou dizendo? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que apenas uma delas precisa ter aqueles 4 itens, que é o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. A outra pode ser uma que não tenha um desses elementos, ou seja, ela não precisa estar totalmente bem estruturada. Mas um conselho que eu dou, faça as duas o mais estruturada possível, certo? Porque não é legal a gente perder ponto, às vezes, por uma coisa que a gente esqueceu, certo? Então, é importante você fazer isso. Por quê? Porque você tem que trazer soluções para os problemas que você trouxe no texto. Se você trouxer só a solução de um problema, o corretor vai dizer, poxa, cadê a outra solução? Esse texto está incompleto. Então, a estrutura dele não está completa, então ele vai perder ponto na competência 3, certo? Não necessariamente você perderá ponto na competência 5, porque a competência 5, ela diz que se você trouxer uma proposta de intervenção que solucione um problema e esteja relacionado com o texto, você já ganha. Só que se você trouxer 2 problemas e solucionar um, o corretor, olha, não está certo isso aqui, está faltando a solução desse problema aqui. Então, eu vou tirar ponto, certo? Então, estejam atentos para isso. E aí, como eu vou planejar meu texto? Eu trouxe os passo a passos, certo? E agora eu vou pensar junto com vocês, certo? Então, perdão. O tema da redação que eu escolhi é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que é do Enem de 2018. Esse tema, certo? O primeiro passo que eu falei para vocês era circular as palavras-chave. Então, subtende que essa pessoa circulou as palavras-chave e que essa pessoa fez a leitura dos textos motivadores, certo? O segundo passo é selecionar 2 causadores desse problema. Essa pessoa pensou assim, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ela pensou nesse tema e ela pensou, junto com as ideias que os textos motivadores trouxeram para ela, ela pensou, a vulnerabilidade social pode ser uma causa desse problema. Você agora pode estar dizendo, mas a vulnerabilidade social, será mesmo? Mas daqui a pouco a gente vai ver no texto como essa pessoa desenvolveu essa ideia, certo? E a segunda, a indústria cultural também pode ser um causador desse problema. Ela pode fazer com que isso continue acontecendo, com que essa manipulação ela continue acontecendo, certo? Então, ela já pensou em duas problemáticas, né? Em dois causadores do problema. O terceiro passo é trazer um repertório que tenha relação com o causador do problema, né? No caso aqui, a pessoa trouxe, vulnerabilidade social, ela trouxe o Paulo Freire, certo? E trouxe o livro dele, Pedagogia do Oprimido. Aí ela falou aqui, ela falou que a educação crítica é fator crucial para a autonomia do pensante. Ou seja, essa pessoa relacionou essa teoria do Paulo Freire com esse causador do problema, que é a vulnerabilidade social, certo? Por que não está entre aspas, né? Porque não é tal qual o Paulo Freire falou. Na verdade, isso aqui, a educação é fator crucial para a autonomia do pensante, é uma síntese do pensamento do Paulo Freire que está contido nesse livro dele, que é o livro Pedagogia do Oprimido, certo? E aí, no segundo causador do problema,
certo? Que é a indústria cultural, ele trouxe que, segundo a teoria do Adorno, que é Adorno e Horkheimer, certo? A indústria cultural manipula a vontade dos indivíduos para gerar lucro. Então, quando essa pessoa trouxe o causador do problema como indústria cultural, eu acredito que essa pessoa já sabia dessa teoria do Adorno e do Horkheimer, certo? Que é falando sobre a própria indústria cultural, certo? Uma dessas ideias que eles trazem, né, é que essa indústria, ela manipula a vontade das pessoas, certo? Para gerar lucro, certo? Então, ela direciona o que as pessoas querem, certo? Para conseguir vender mais. E aí, então, isso essa pessoa já fez os três passos, certo? E aí, o quarto passo é trazer, né, pensar numa solução para esses dois problemas que eles trouxeram. Nesse quarto passo, eu coloquei aqui só os agentes, que no caso foi o Ministério da Educação e a mídia. E aí a gente vai ver que durante o desenvolvimento, você pode dizer, pô, o Ministério da Educação tem alguma coisa a ver com a vulnerabilidade social, mas vocês vão ver como foi que essa pessoa desenvolveu, certo? E a mídia tem alguma coisa a ver com a indústria cultural? Tem a ver, certo? A mídia tem a ver com a indústria cultural. Inclusive, no desenvolvimento dessa pessoa, ela cita a mídia. Por isso que ela coloca como um agente interventor a mídia, certo? E a gente vai ver agora como ela desenvolveu esse tema. Na introdução, essa pessoa fez a introdução de 5 linhas, né? E a gente vai ver como é que ela coloca a tese, que são os dois causadores do problema, na introdução, certo? Então, vamos lá. Como é que ele fala aqui, ó? No governo Vargas, de 1937, foi criado um departamento de imprensa e propaganda a fim de manipular a opinião popular para sustentar o governo do Estado Novo. Atualmente, com o advento da internet através das mídias sociais, a manipulação de dados ainda se perpetua no país. Nesse contexto, verifica-se que a vulnerabilidade social atrelada à indústria cultural corroboram para a manutenção do problema, certo? Ou seja, ele diz que existiu, traz uma relação, né? Faz uma contextualização com o período de Vargas, certo? E diz que o Departamento de Imprensa e Propaganda existiu para manipular o pensamento naquela época e que hoje existe essa manipulação também, só que de maneira diferente, porque hoje a gente tem as mídias sociais, certo? Mas diz que é um problema que ainda acontece no país, certo? E ele se perpetua por conta da vulnerabilidade social e da indústria cultural, certo? E aí a gente vai ver como é que ele vai desenvolver isso nos parágrafos de desenvolvimento. No parágrafo de desenvolvimento, tá aqui o primeiro parágrafo de desenvolvimento, certo? O primeiro parágrafo de desenvolvimento vai da linha 8 até a linha 12, certo? E o segundo vai da 13 até a 20. E a gente vai ver como foi que ele desenvolveu isso, certo? Ele diz, ó, é indubitável que a vulnerabilidade crítica do corpo social esteja entre as causas do problema. De acordo com Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, a educação crítica é fator crucial para a autonomia do pensante. Ou seja, ele já trouxe o nosso causador e já relacionou ele com um repertório, que no caso é de Paulo Freire, certo? Agora ele vai relacionar essas duas coisas, ele vai explicar com as palavras dele o que é que ele quis dizer com isso. De maneira análoga, nota-se que o sistema educacional brasileiro privilegia a reprodução de conteúdos, deixando de lado o viés crítico e instrutivo da educação, fazendo com que o comportamento do corpo social seja facilmente manipulado pela internet. Desse modo, é necessário romper a vulnerabilidade social para a superação do problema. Ou seja, ele falou sobre a vulnerabilidade social, que ele deu uma prévia lá na introdução. Ele falou que há uma vulnerabilidade social crítica, ou seja, as pessoas elas não estão pensando tão bem. Aí ele diz, olha, o Paulo Freire falou que a gente tem que investir em educação crítica, senão vai ser fácil manipular essas pessoas. E aí ele está dizendo que, de acordo com o que o Paulo Freire está falando, hoje em dia, no Brasil, as escolas elas estão preparadas, elas estão mais preocupadas em reproduzir conteúdos do que instruir uma educação crítica para as pessoas. E isso faz com que elas sejam facilmente manipuladas pela internet. Ou seja, a vulnerabilidade das pessoas faz com que o problema continue acontecendo. Então, ele fechou o pensamento dele perfeitamente aí, certo? E aí, vamos ver como é que é a segunda parte
se relaciona, certo? Como é que ele traz a segunda parte? Aí ele traz aqui, ó. Ademais, a era da indústria cultural é outro fator que contribui para o problema, certo? Ou seja, trouxe um, mas tem outro também. Segundo a teoria do Adorno, a indústria cultural manipula a vontade dos indivíduos para gerar lucro. Ou seja, trouxe o causador e trouxe um repertório que relaciona, certo? Um repertório que tem a ver com o causador, certo? E agora ele vai relacionar essas duas coisas. Como é que ele fala aqui, ó? Seguindo a máxima do autor, verifica-se que a mídia seleciona o conteúdo que o público irá consumir de acordo com o que irá gerar mais capital, gerando assim uma consciência massificada. O resultado disso são pessoas alienadas e isentas de senso crítico, certo? Fazendo com que seja cada vez mais fácil a manipulação do comportamento. Ou seja, o que ele está dizendo aqui pra gente? Ele está dizendo que a mídia ela manipula o comportamento das pessoas de acordo com o que gera mais lucro, certo? Para que, como é que eu posso dizer? Para que as pessoas consumam sem pensar, certo? E isso corrobora em, como é que eu posso dizer? Numa massificação de uma consciência massificada, certo? Que as pessoas acabam não tendo autonomia no que elas estão pensando. E isso faz com que o problema continue acontecendo, ou seja, a, 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 a manipulação do comportamento continua acontecendo, certo? E lembrem-se que ele trouxe uma coisa aqui, né? Ele falou da mídia, né? Então, bem aqui ele fala mídia. A mídia, certo? Ele traz a mídia. Por isso que não agente dele, ele trouxe a mídia como agente também, certo? Porque se a mídia está causando, eu posso usar a mídia para solucionar também, certo? E aí aqui ele fecha o parágrafo dele, ok? E a gente vai para a conclusão. Essa pessoa utilizou 10 linhas para fazer a conclusão. É uma conclusão grande, né? Conclusão bastante grande, mas está bem detalhada, pelo que eu estou vendo, certo? Eu fiz esse carnaval aqui, certo? Porque cada um é ou agente ou ação, certo? Então, por isso que eu trouxe para ficar mais nítido para vocês visualizarem, certo? Então, vamos lá. É evidente, portanto, que questões sociais precisam ser revisadas. Para tanto, o Ministério da Educação, certo? O agente que eu trouxe lá, para solucionar o primeiro problema que eu trouxe, certo? Órgão responsável por questões de ensino. O que é isso em amarelo? É o detalhamento, é o a mais que ele traz sobre o agente, certo? Deve promover o debate crítico acerca do problema, que é em verde é a ação. O que o Ministério da Saúde tem que fazer? Aqui, por meio de aulas e palestras, que é o que está em azul, é o meio, certo? Ministradas por professores de Sociologia e Filosofia, com o fito de desenvolver o senso crítico do corpo social e fazer valer a visão de Paulo Freire sobre a educação. Ou seja, isso que está em roxo é a finalidade, e ele ainda faz menção a repertório que ele trouxe, certo? Ele diz, olha, se fizerem do jeito que eu estou falando, o que vai acontecer é que a gente vai realmente fazer valer a visão do Paulo Freire sobre a educação, que no caso é, invista na educação crítica para as pessoas terem autonomia no pensamento, certo? E aí, a segunda proposta dele, né? Além disso, a mídia, certo? Que foi o que ele falou lá no segundo parágrafo de desenvolvimento. Ele falou a mídia como meio, como também um dos causadores do problema, né? No caso, ele falou indústria cultural, mas dentro da indústria cultural, ele falou que a mídia, que a indústria cultural usa a mídia, certo? Então, ele traz ela aqui para resolver o problema, certo? No caso, o problema do segundo desenvolvimento. Aí ele traz a mídia como meio formador de opinião. Em amarelo é o quê? É o detalhamento que ele está trazendo sobre esse agente que é a mídia, certo? Deve criar campanhas, que é o quê? É a ação, que por meio do questionamento do comportamento vigente, que esse aqui é o meio, né? Rompa a lógica da indústria cultural. Isso aqui é uma finalidade disfarçada, certo? E aí ele faz assim, ó, assim poder-se ter um ambiente autônomo e democrático, certo? E aí ele fechou. Então,
que foi que a gente entendeu hoje? A gente entendeu que existe, que precisa ter um planejamento de texto. Eu preciso ler os textos, circular o mais importante. Preciso achar dois causadores do problema que o texto está me trazendo. Preciso trabalhar um no primeiro desenvolvimento. Preciso trabalhar outro no segundo desenvolvimento. Preciso pensar em um repertório que esteja relacionado com eles, certo? E preciso desenvolver propostas de intervenção que estejam relacionadas com com essas problemáticas que eu trouxe, certo? Isso faz com que seu texto tenha uma estrutura, certo? Com que quando você começa a escrever, você já tenha no seu pensamento o que você vai colocar, certo? Isso vai fazer com que você minimize tempo. Além do que, quando você usa muito um causador do problema, então, pensa comigo. Essa pessoa usou a indústria cultural. Pensa que pode ter outro problema que também seja causado pela indústria cultural. Então, já tem um repertório que se junte com que tenha relação com a indústria cultural, que é a teoria do Adorno e do Horkheim. Então, a primeira coisa que ele falou da vulnerabilidade social. Então, se tem uma vulnerabilidade social, vulnerabilidade crítica social, certo? De crítica social, se tem essa vulnerabilidade, e se eu posso utilizar esse causador em vários outros temas, eu também posso utilizar esse repertório. Nos temas que eu utilizar esse causador, certo? Eu posso utilizar o repertório do Paulo Freire, certo? Então, essa relação que vocês precisam fazer do causador com o repertório. Então, se eu tenho um causador e eu já achei um repertório para ele, eu posso, toda vez que eu usar esse causador, eu posso utilizar esse repertório, se ele couber no que eu estou falando, entendeu? Então, isso vai fazer com que você minimize tempo e com que você pense rápido durante a prova, certo? E a gente chegou ao fim da aula. Falei que ia ser uma aula curta. É uma aula curta, de certa forma, é porque eu falo demais, né? Mas, desculpa aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha clareado um pouco a mente de vocês. Espero também que vocês sigam os conselhos e as dicas, certo? E tchau, tchau. Até a próxima aula. Fiquem todos em casa. Vocês já sabem, certo? Das recomendações, certo? E espero que a gente se veja em breve, né? Espero que isso acabe. Espero que a gente se veja em breve presencialmente. Um beijo e até a próxima aula.